galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar de 4 multimilionários que se recusam a mimar os filhos. E eu não tô falando aqui de mimar, dar carinho, de dar segurança, de dar proteção, de dar incentivo. Não tem nada a ver com esse tipo de mimo. Tem a ver com o tipo de mimo financeiro, que é o assunto aqui desse canal. Mas antes da gente começar a falar o nome deles, eu queria te pedir para se inscrever aqui no canal, apertar ali o sininho para sempre ser notificado quando tiver um vídeo novo e também curtir o vídeo para ele chegar a mais pessoas e mais pessoas se inspirarem em histórias como a gente vai ver hoje, que são super inspiradoras. Vamos lá? A primeira história é do Charles Finney, mas também conhecido como Chuck. Ele é dono daquele Duty Free, aquela rede que tem em quase todos os aeroportos do mundo, e também do fundo de investimento General Atlantic. O Chuck tem uma história muito legal. Ele hoje tem 89 anos e ele, ainda em vida, se não me engano no ano passado, decidiu doar toda a sua fortuna de 8 bilhões de dólares. Isso significa, nesse caso aqui que a gente está falando, que é não mimar, não deixar todo o dinheiro para os filhos, pelo menos não deixar muito dinheiro aos filhos para que eles não conquistassem as próprias coisas. Tem mais uma coisa super legal sobre o Chuck, que ele até hoje mora num apartamento super simples e ele ficou bastante conhecido, apesar dos resultados super bem sucedidos, né, super promissores dele com aí uma multiplicação do dinheiro. Ele falava para os filhos trabalharem nas férias, o que é conhecido lá nos Estados Unidos como summer jobs. Ele falava para os filhos trabalharem e fazendo várias atitudes e várias iniciativas para que eles pudessem sozinhos entender o valor das coisas e não só receber tudo de graça ali, mimos e mais mimos e todos os presentes que eles quisessem de mão beijada. Então os filhos do Chuck, mesmo depois nas férias, depois da universidade, eles sempre trabalharam para conquistar as próprias coisas. A segunda história é do Gordon Ramsay. O Gordon, ele hoje tem 60 anos e ele é conhecido por ser um chefe de cozinha muito bem sucedido. Ele é escocês e ele também é escritor e apresentador de televisão. Uma das coisas que o Gordon fez, que é mais conhecidas aí por não deixar, para uma insistência dele, uma coisa que ele queria muito de não mimar os filhos, é que ele viajava de primeira classe e falava para os filhos irem na classe econômica. E segundo ele, falava, poxa, eu trabalhei para conseguir esse aqui, eu já tô fazendo um favor aí pra gente conseguir, eu já tô provendo essa viagem, essa possibilidade para vocês, mas aí vocês não vão querer ter todo o luxo, vocês vão na econômica. E aí essa foi uma das coisas mais interessantes aí que ficaram mais famosas como iniciativas do Gordon para não mimar os filhos. Isso ao mesmo tempo não significa que ele era super cruel, porque ele falava, por exemplo, ele falava assim, eles não precisam de poltronas tão confortáveis e tão reclináveis assim, afinal de contas eles já têm iPads. Então não significa que ele não dava nada, ele afinal de contas ele deu um tablet para os filhos se distraírem na viagem e tal, mas ele ficou muito conhecido aí por esse mimo de ir na primeira classe, ele não deixava não. Uma outra história bem legal é a do Jackie Chan. Provavelmente você já ouviu falar do Jackie Chan pelas lutas, ele é um ator, ele é muito bom em artes marciais, então ele ficou muito famoso aí pelos filmes que ele fez, especialmente filmes de luta. Ele nasceu em Hong Kong numa família muito, muito humilde e diferentemente de outras pessoas que quando se tornam bem-sucedidas falam, eu não vou deixar que os meus filhos passem as necessidades pelas quais eu passei, ele não fazia isso não, ele fazia questão de que os filhos percebessem o valor das coisas, não recebendo tudo de mão beijada, que era aquilo que ele tinha conquistado. Uma das coisas então que o Jack fez foi criar uma fundação, uma instituição de caridade chamada Fundação Jack Chan, e ele estima que vai doar ainda em vida toda essa fortuna estimada em 40 milhões de dólares para essa fundação, sem deixar aí para os filhos toda essa grana. O Jack, que tem quase 70 anos, uma vez disse e ficou famoso por essa frase. Ele falou o seguinte, se os meus filhos forem capazes de ganhar o próprio dinheiro, não tem por que eu dar o meu dinheiro para eles. Se eu der o próprio dinheiro e eles não forem capazes de ganhar o próprio, significa que eles vão estar apenas desperdiçando o meu. Isso mostra uma intenção de mesmo pessoas multimilionárias não necessariamente quererem dar tudo para os filhos, ele fazendo questão aí que os filhos vão atrás e
conquistem as próprias coisas com as próprias pernas. E pra gente não ficar só nos casos dos estrangeiros, tem uma história muito famosa aqui no Brasil, que é do Jorge Paulo Lemann, o fundador da 3G Capital, que foi o cara que começou, junto com os outros dois parceiros dele, mas um dos principais, começou a gigante, a cervejaria Ambev, que depois virou Embev, depois a Bembev, enfim, um grandíssimo conglomerado, que aí depois comprou mais outras empresas de outros setores. O Jorge Paulo Lemann também é muito famoso por não fazer questão nenhuma de mimar os filhos, apesar da grande quantidade de dinheiro que ele tem. Afinal de contas, ele é uma das pessoas mais ricas do Brasil. O Jorge Paulo, ele também é famoso porque tem uma história que quando ele incentiva bastante os filhos dele, não significa que ele não incentive, mas quando os filhos, por exemplo, pedem dinheiro para ele, por exemplo, para alguma iniciativa, para um negócio ou alguma coisa assim, ele fala, ok, eu empresto, mas ele cobra juros. Ele cobra juros e pede o dinheiro de volta. Segundo ele, não é que é uma questão de necessidade, né? Não é que ele tá precisando do dinheiro, mas ele fala que é uma questão de as pessoas entenderem que não é assim, que vai vir tudo de graça e eles vão gastar e tá tudo bem. É um incentivo para que eles continuem dando valor, entendam e se esforcem para que a coisa fique bem sucedida, para que eles possam inclusive pedir novamente, que só se eles pagarem é que o pai vai emprestar novamente para outras situações. E você, me conta, você gosta de mimar seus filhos? Você gosta de mimar com carinho ou enchendo de presente? Você sabe qual é a consequência de encher de presentes um filho e ficar dando mimos para ele o tempo todo? Conta aí para mim nos comentários e muito obrigada e até a próxima!